Olá, organografia. Vamos lá então, meus lindos. Seguinte, fofuras, agora nós vamos para a estrutura de caule. Você olha nessa imagem do fundo aí, a vontade de estar lá tomando uma água de coco, mas não. Estamos fazendo o quê? Estudando botânica. Vulgo bostânica. Meus alunos falam isso para mim, eu fico de cara, velho. É a área que eu curto, tá ligado? Vamos lá então. Caules. Primeira coisa, é ele que vai sustentar as partes aéreas da planta, ele sustenta flores, frutos, tudo bem? Folhas. Ele é um intermédio de substância entre as raízes e as folhas, tá? Aí, ele tem várias funções, não é? Tem alguns que têm função de reserva, outros função de fotossíntese, não é? Aí, para nós, ele tem importância, por exemplo, na alimentação, não é? Ele tem importância na alimentação, como, por exemplo, a batata, que é um caule, beleza? A batata, cebola, palmito, porque quando você come o palmito, meus amores, na verdade, você está comendo o meristema primário do caule. Então, por exemplo, quando você arranca o palmito, você matou a planta. Entendeu? Arrancou o palmito, matou a planta. Joia? Então, o palmito é o meristema primário do caule. Joia? Aí você tem a extração de madeira, borracha, medicamentos e por aí vai. Tudo bem? Quanto à estrutura, eles são formados pela região de onde partem as folhas. Ó, a região de onde partem as folhas é uma regiãozinha chamada nó. Nem sempre ela assim, bem fácil de visualizar. Mas você viu que saiu a folha dali, é um nó. Joia? Entre dois nós, você tem o entrenó. Beleza? Você tem o entrenó. E nos caules, nós temos as gemas laterais e gema apical, que são estruturas onde eu encontro os meristemas primários. Perfeito? É onde encontramos o meristema primário. Em relação à origem, o caule ele vem da gema embrionária chamada plúmula. Olha só. A plúmula, ela é uma gema embrionária que está aqui, olha. Ela está aqui. Logo abaixo dela está a radícula, de onde vai vir a raiz primária. Tudo bem? Então, aqui é a plúmula. Isto daqui é o cotilédone, que é uma folha embrionária. Tudo bem? E esse cotilédone, repara, ele está aqui, ó, inserido abaixo da plúmula. Está saindo daqui, dessa região da plúmula aqui, assim, né? Perfeito? Aí, quando você pega uma plântulazinha maior, você tem aqui o cotilédone. Ó, o cotilédone está aqui, agora o cotilédone está aqui. A região abaixo do cotilédone é o hipocótilo. E a região acima do cotilédone é o epicótilo, que é considerado o primeiro entrenó caulinar. Tudo bem? É o primeiro entrenó caulinar. Joia? Aí, isso é o ramo principal. Os ramos laterais, que são os galhos, tá? Eles se originam dessa estrutura chamada gema axilar, de axila mesmo, beleza? Axilar ou gema lateral. Como ela vem dessa estrutura externa, então nós falamos que os ramos caulinares, eles têm uma origem exógena. Lembra que as raízes laterais têm origem endógena. Então, aqui eles têm uma origem exógena. Perfeito? Os caules, eles podem ser aéreos, ou seja, acima do solo, que é o convencional, aquáticos. Aí, nos aquáticos, eles seguem muitas classificações dos aéreos ou os aquáticos, ou subterrâneos, né? Mas com a diferença que vai ter a erênquima. Tudo bem? Então, não vou ficar entrando em detalhe de caule aquático. Joia? E os caules subterrâneos, que são bem cobrados em prova. Tudo bem? Então, vamos começar com caules aéreos. Os caules aéreos, eles podem ser, olha só, eles podem ser eretos, que é o primeiro aí, eles podem ser rastejantes e trepadores. São 3 tipos de caules eretos.
tá? Aí, esses caules eretos, por exemplo, do tipo tronco, qual que é a característica dele? Ele é bem lenhoso e muito ramificado. Perfeito? Então, ele é um caule das plantas de espécie arbórea. Como a imagem do fundo, dá para você ver bem a estrutura lenhosa desse caule. Tem bastante crescimento secundário, bastante estrutura lignificada. Então, esse é o tronco, que é o caule das plantas arbóreas. O colmo, ele chama a atenção por apresentar os nós e entrenós bem definidos, como ocorre no bambu, na cana-de-açúcar, beleza? A diferença, no bambu é um colmo oco, ou também chamado de fistuloso, tudo bem? E o colmo da cana-de-açúcar é um colmo preenchido, de onde se extrai a sacarose, tudo bem? Então, você tem colmo oco e colmo preenchido. Lembrem-se, o tronco é típico, não é, de eudicotiledôneas. O colmo é muito típico de mono, mas não é só em mono que existe colmo. Tudo bem? Aí nós temos o stipe. O stipe é o caule típico das palmeiras, que ele apresenta um caule com um tufo de folhas no ápice. Se você olhar aqui, cada uma dessas estruturas claras e escuras que você vê nesse caule, beleza? São cicatrizes foliares. Então, ali você tem nó e entrenó, que também é fácil de ser visto. Isso que eu acabei de falar para você já caiu numa questão da UEPG. Beleza? Então, dá para você ver no stipe, que é um caule sem ramificações laterais. Quando ele tem ramificação, ele ramifica desde a base. Então, as gemas laterais dele estariam aqui na base, tá? Mas ele não tem ramificação. Por quê? Não tem gema lateral. Tudo bem? Aí nós temos haste. Haste é o caule das plantas herbáceas. Aí, no caso, é o caso da couve. Tudo bem? Da couve. Então, é um caule das plantas herbáceas, não é? Que não tem estrutura muito... não tem tecidos lenhosos, crescimento secundário bem desenvolvido. Então, são aquelas plantinhas herbáceas pequenininhas que normalmente apresentam um crescimento primário. Tudo bem? Joia não tem grande lignificação. Os caules rastejantes, aéreos rastejantes, nós também temos de dois tipos. O prostrado ou sarmentoso, que são incapazes de permanecer ereto. Aí, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Ele pode apresentar estruturas de fixação. Tudo bem? Ele pode apresentar estruturas de fixação. Eu não gosto muito de usar o termo sarmentoso, porque o termo sarmentoso ele pode ser usado para planta trepadora também. Então, eu gosto de usar o termo prostrado. Beleza? O sarmentoso tem autor que coloca para os dois. Joia para alguma planta trepadora. Então, essa é a diferença do prostrado. O prostrado ele pode apresentar pontos de ramificação com raízes grampiformes. O exemplo clássico é a melancia e a abóbora, tá? O caule da abóbora, né? Aqui, ó, joia o caule da abóbora, tá bom? Então, são os dois casos. Ele vai ser comparado com o estolho ou estolão. Esses caras, eles emitem raízes e surge como se fosse uma pequena planta em intervalos regulares. O exemplo clássico, não é? São as gramas. Essa grama aí é uma grama chamada de grama amendoim, joia, mas as gramas em geral têm esse tipo de caule, que é o estolho. E o exemplo clássico é o moranguinho. Olha só o estolho. Inclusive, tem gente que planta esses vasos aí em casa, colocados na parede, e aí sai esse estolho, vai colocando em vários vasos. Beleza? Então, o exemplo clássico de estolho ou estolão é o caule do moranguinho. Esse é o exemplo clássico. Beleza? Então, ó, nós vimos até agora caule aéreo ereto, caule aéreo rastejante. Agora nós vamos para os caules aéreos trepadores. Quando você fala em planta trepadeira, pessoal, por exemplo, esses caules aqui, ó, estão na parte de baixo,
mas essas plantas, elas estão buscando a copa das árvores. Tudo bem? Busca a copa das árvores. Por quê? Essas plantas são heliófilas extremas, ou seja, elas precisam de bastante sol. E quando o ambiente está em equilíbrio, elas não são pragas, beleza? Elas não são pragas quando o ambiente está em equilíbrio. Quando o ambiente está em equilíbrio, elas até fornecem um suprimento de frutos para os animais, fornecem um local para os animais arborícolas se movimentarem entre as copas, né? Agora, no ambiente impactado, aí elas se tornam pragas, beleza? Inclusive, o meu trabalho de mestrado e doutorado foi com anatomia de plantas trepadeiras, tudo bem? Então, mas vamos para o que cai em vestibular. As plantas trepadeiras escandentes, que aí pode ser chamado de sarmentoso também, olha só, ó. Sarmento, se eu não estou enganado, ele se refere a caule da videira. Beleza? Ó. São raízes, as plantas escandentes, elas apresentam raízes grampiformes ou gavinhas, tá? Gavinhas são essas estruturas aqui, ó. Ó. Como acontece no maracujá. Beleza? Como acontece no maracujá. São escandentes. Perfeito? Aí, no maracujá, isso aqui, ó. Isso aqui é a gavinha. Que pode ser de origem foliar ou de origem caulinar, dependendo da planta. E aqui a raiz grampiforme, como nós vimos na aula de raízes. Tudo bem? Aí tem... Bom, os caules volúveis, eles são aqueles que não apresentam estrutura, deixa eu pegar a caneta aqui, a estrutura de fixação. Então, não apresenta estrutura de fixação. Diferente dos escandentes que têm estrutura de fixação. Esses daqui, eles sobem nas árvores girando. Aí você tem o destrógiro, que ele vira, não é? Ele vira da esquerda, não é? Ele vai virar deixa eu pegar a câmera, da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, da esquerda para a direita. E os levógeros, ele vira da direita para a esquerda, ó. Da direita, passa por trás, ó. Da direita para a esquerda. Aí ele faz isso aqui. Beleza? Então, esses são levógeros ou sinistrosos. Tudo bem? Joinha? Então, aqui nós temos o exemplo, tá? Essa planta chamada madressilva, que o pessoal costuma utilizar muito em pergolado. Não é o pergolado? O pessoal coloca aquela armação de madeira, e essas plantinhas vão subindo, formam uma sombra, coloca um banquinho ali, coisa e tal, e assim vai. Beleza? Então, os volúveis não apresentam estrutura de fixação. Perfeito? Bom, caules subterrâneos. Maninho, tubérculo. Tubérculo é o caule. Raiz tuberosa é a raiz, óbvio. Mas os dois, eles acumulam substâncias. Perfeito? Então, o tubérculo, isso aqui é uma planta de batata, a parte de cima aqui é um caule herbáceo, né? Uma estrutura herbácea. E aqui, nas terminais de suas raízes, você tem aqui, nos terminais de seus ramos caulinares que ficam subterrâneos, você tem aqui, são caules, né? Você tem aqui o tubérculo. Beleza? Então, você tem o tubérculo. Aí, amores, olha só. Aqui a plântula, vai sair o tubérculo para baixo, ó, né? E vai se entumecendo, vai formando as batatas. O exemplo clássico disso é a batata inglesa. A batata inglesa é tubérculo. Agora, existem outros tubérculos? Existem, mas são em plantas, normalmente plantas não comestíveis, não comercializadas. Não quer dizer que não seja comestível, mas a gente não comercializa. Tudo bem? Então, o exemplo clássico aqui, quem que é? Batata. Tudo bem? Batata. Joia? Aí, um outro que é clássico é esse cara aqui. Rizoma. Ris quer dizer raiz. Oma quer dizer aglomerado.
Oma quer dizer aglomerado. É porque desse caule saem muitas raízes e esse caule ele se desenvolve paralelamente ao solo e origina ramos aéreos. E eles podem armazenar substâncias. Olha só quem são os típicos de serem cobrados. Primeiro, porque o mundo hoje é fitness. Gengibre. O pessoal fala que o gengibre é termogênico, tá, né? Eu gosto mesmo para comer comida japonesa. Então, o gengibre, a porção subterrânea dele aqui, ó, é um caule. Então, o que a gente come no gengibre é um rizoma. É um caule, não é uma raiz. Eu já vi uma revista uma vez colocando que era raiz tuberosa. Não, 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 não. Ele é um caule. Um outro caule famoso também, um rizoma famoso, é o inhame. Beleza? Muito utilizado na nossa culinária aí. Um inhame rico em amido, beleza? Bananeira. Por favor, a parte subterrânea da bananeira, é o caule. Essa estrutura aqui que a gente vê aérea não é caule. Ela é um pseudocaule que é formado pela bainha das folhas da bananeira. Então, isso daqui são bainhas. Inclusive, quando você corta esse pseudocaule, você vai ver que ele é todo enroladinho, um monte de bainha. Toda enroladinha ali. Tudo bem? E, por fim, o bambu. Professor, mas você acabou de falar que bambu é como? Meu amor, o bambu não nasce naquelas moitas assim? Então, aquela parte que você vê da moita do bambu é a parte aérea. A parte subterrânea é o caule, de onde surgem raízes adventícias. Então, o caule lá é um rizoma, perfeito? É um rizoma, tá bom? Então, rizoma é um caule subterrâneo que cresce paralelamente ao solo e esses são os exemplos típicos. Os mais cobrados, sem sombra de dúvida, bananeira e o gengibre, tá bom? Vamos lá. Bulbos. Os bulbos, na verdade, não é um caule, o bulbo. O bulbo ele é um sistema caulinar que contém um caule, na verdade, fininho, chamado prato, de onde partem folhas. É isso. Tudo bem? Fininho não, quer dizer, é achatado. Tá bom? Então, olha só. Quem são os exemplos clássicos? Porque tem 4 tipos de bulbo. Tá? Nós temos o bulbo tunicado. Esse bulbo tunicado é a cebola. Então, por exemplo, o que é caule aqui na cebola? O caule é só essa estruturinha durinha que a gente corta aqui para jogar fora. Isso é o caule. Isso é um caule chamado prato. De onde partem as folhas chamadas catáfilos, que é o que a gente come. Tudo bem? Que armazena a substância. Então, você tem o bulbo tunicado. Aí você tem o bulbo composto. O bulbo composto, na verdade, são formados por vários pequenos bulbilhos que também são tunicados, que é o alho. Então, esses caras aqui, na verdade, eles são tunicados. Tudo bem? Esse cara pode ser chamado de bulbo composto, porque cada dente de alho desse é um pequeno bulbo, podendo ser chamado de bulbilho. Tudo bem? Então, esses são os dois mais famosos, são os mais cobrados. Mas existe o bulbo escamoso, que acontece, por exemplo, no lírio, tudo bem? E existe o bulbo sólido, que é encontrado no açafrão, que a gente usa aí para fazer tempero. Tudo bem? Então, esses são os principais bulbos. Adaptações caulinares. Aqui, alguns caules são suculentos e armazenam água. Essa árvore que vocês estão vendo aí é o baobá. Árvore muito comum em Madagascar. Como não lembrar de Rei Julian? Olha, Maurício, sai, Mork, liberta meus pés. Adoro esse cara. Então, vamos fazer o seguinte. Essa árvore, ela consegue armazenar uma grande... Vamos colocar o Rei Julian lá para cima. Ó, ela consegue armazenar uma grande quantidade de água. São centenas de litros de água que elas conseguem armazenar nesse caule. Beleza?
Então, essa planta, inclusive, ela tem vários sentidos mitológicos, né? Vários sentidos de cunho popular lá da região de Madagascar, né? E outro caule que também é uma adaptação à estrutura caulinar é o cacto. O cacto também é rico em parênquima aquífero. Ele armazena bastante água. Tudo bem? Então, essa é uma das adaptações. Outra adaptação é o cladódio. Agora parou. Cladódio é quando um caule ele tem um aspecto de folha e tem a função de realizar a fotossíntese e pode armazenar água. Por quê? O exemplo mais clássico de cladódio é o que eu falei anteriormente, é o cacto. O cacto é um cladódio suculento, que ele armazena água. Então, cladódio é um caule inclusive, esse realmente é bem parecido com uma folha. É quando o caule assume a função de fotossíntese. Beleza? Como acontece com o cacto e a carqueja. Aí existe o filocládio, que também é um caule, que também tem aspecto de folha, só que a diferença entre os dois é que esse tem um crescimento limitado e esse é um crescimento ilimitado. Perfeito? Tranquilo? Outra adaptação. Xilopódio. O xilopódio é uma estrutura subterrânea, só que às vezes ele tem uma estrutura mista. Por exemplo, às vezes até aqui ele tem uma estrutura de caule, por exemplo, e daqui para baixo tem uma estrutura de raiz. Então depende. Mas a gente coloca aqui como adaptação caulinar, beleza? Porque uma boa parte dele aqui é uma estrutura caulinar. Ele é uma estrutura que armazena água, armazena tecidos. Ele é lenhoso, né? Então tem tecido mecânico. Armazena amido, armazena nutrientes. Essa planta, essa estrutura do caule é chamada de mamãozinho de veado. Tudo bem? Ela é subterrânea. E olha só, aqui você tem uma planta, né? E aqui os xilopódios se formando. Tudo bem? Tranquilo? Então, assim, agora nós vamos ver as gavinhas. As gavinhas, elas podem ser de origem caulinar ou foliar, beleza? Quando elas surgem aqui do caule, por exemplo, como acontece na uva, então ela é caulinar, tá? Mas você vai ver que tem algumas que são de origem foliar, que nós vamos ver lá em folhas. Espinhos também são estruturas caulinares para a defesa, né? Joia? Lembrando que acúlio é uma coisa e espinho é outra. O espinho ele tem aqui dentro xilema e floema, que dá sustentação a ele, e o acúlio é uma estrutura epidérmica e subepidérmica apenas. Perfeito? E assim nós terminamos, então, a estrutura relacionada a caules, a nossa organografia. Joinha? Um grande abraço e até mais.